Olá, rapaziada. Estamos aqui mais uma vez para mais uma abordagem científica, né? O tema proposto para hoje é uma lenda antiga, né? Uma desinformação muito antiga, da década de 80. Para vocês terem noção, eu era criança ainda, né? Já faz bastante tempo. E as vacas, elas odeiam a cor vermelha, como por exemplo dessa camisa aqui, ó, do Bayern de Munique, né? Futebol europeu. As vacas odeiam. Se botar uma vaca em campo e o Bayern de Munique estiver jogando com essa camisa dele, e o Flamengo estiver no campo adversário, a vaca vai surtar e vai atacar os 22 jogadores em campo. Não vai querer nem saber de comer grama, vai dar chifrada em todo mundo. Isso é o que falavam na década de 80. Essa desinformação talvez tenha chegado até os dias atuais e muita gente ainda acredite nisso. Será que as vacas odeiam a cor vermelha? Vamos decifrar esse enigma. Os olhos dificilmente vão brilhar à noite como os olhos dessas vacas. Nós temos as nossas, na nossa retina, né, que é a parte que é fotossensível dos olhos, temos as células bastonetes da retina, né? E é por causa das células bastonetes e de outras células cônicas é que a gente se enxerga dessa forma. Como é que o ser humano enxerga? O ser humano enxerga nas várias camadas de um feixe de luz, como por exemplo esse que está aqui, né? Está vindo daqui, tem outro feixe de luz vindo dali. Então a gente enxerga entre o infravermelho e o ultravioleta, mas a gente enxerga mais para o lado do ultravioleta. O infravermelho, se você se lembra bem, se você presta bastante atenção, o infravermelho é aquela visão noturna, aqueles óculos que aqueles militares usam, né? De visão noturna para ter uma vantagem no combate noturno. Aquele é a visão noturna. E nós não temos, na nossa visão, a gente está entre o infravermelho e o ultravioleta, mas a gente está mais caindo um pouquinho, puxando a brasa do peixe para o ultravioleta. Então, a nossa visão diurna, ela tem as várias cores, né? E a gente tem aí algumas proteínas responsáveis por o quanto a gente enxerga em cores, né? Que são as opsinas. As opsinas têm aquela proteína que é a rodopsina, que é responsável pela nossa visão periférica. Graças a ela, a gente enxerga várias tonalidades de cores diferentes. E a principal é o azul, né? A principal cor, né? Que atravessa, o principal feixe de luz que atravessa a retina das células em forma de bastonete, as células da visão periférica, são a azul clarinho. E tem também a fotopsina. Existem pelo menos 3 categorias que a gente deve falar aqui de fotopsinas, que são as da visão central, né? Tem a fotopsina 1, que ela enxerga mais, ela passa por ela mais a luz amarela, a cor amarela, né? A fotopsina 2, que é a cor verde, que é captada mais por ela, e a fotopsina 3, que é o vermelho. E tem várias outras fotopsinas, né? Existem reações entre as opsinas e outras proteínas, né? E a gente passa a enxergar em colorido. Porque as verdadeiras cores não são essas que nós enxergamos. Na verdade, se a gente for estudar ótica, a gente vai descobrir que as verdadeiras cores se reduzem muito, muito, muito a todas as tonalidades da cor cinza. Porque os animais que enxergam em infravermelho,
eles enxergam desta forma e conseguem ter visão noturna excelente, assim como diurnamente. Só que eles se adaptam mais à noite. À noite eles têm uma vantagem maior. Nós somos seres humanos, somos uma exceção entre os mamíferos. Quem enxerga parecido com os seres humanos, um pouco de cores, são as aves, que são um outro grupo de animais, né? Então a gente tem muita diferença. Inclusive, os da nossa própria família, os primatas, a maioria deles enxergam mais para o lado do infravermelho, ou seja, em preto e branco, né? Como se a televisão deles fosse em preto e branco. E a gente é que enxerga dessa cor. E aquela lenda que tinha que a vaca tinha raiva de quem usava a cor vermelha, se devia às touradas, né? Que geralmente o bandeirão do toureiro lá era um bandeirão vermelho. Só que mais tarde a gente descobriu que o touro ficava agressivo daquele jeito devido à tortura, à sessão de tortura, de maus tratos que ele sofria dentro do estábulo. E várias pessoas jogavam água quente no focinho dele e ferravam o couro dele com ferro incandescente, vinham com espadinho lá nas partes genitais do bicho, puxava o rabo dele, ele preso, confinado num espaço muito apertado ali, sem poder se defender. Apesar de ter um chifre enorme, ele estava indefeso. E aí, quando ele estava bem transtornado, eles abriam aquela porteira dele, ele saía lá num espaço mais ou menos campo aberto relativamente em relação àquele espaço confinado que ele estava. E a primeira forma humana que ele via era o toureiro, com aquele bandeirão. Então, para ele se defender da forma humana que agredia ele, a tendência era ele partir para cima daquela forma humana. Tinham outros toureiros também, os assessores do El Matadore, né? Que era o cara que ia matar a fera. E ao som das pessoas no público, lá na arquibancada, olé, olé! Ele driblava o touro, né? O touro passava pelo bandeirão e não acertava ele. Mas vou mostrar aí uma foto que um dos toureiros se dá mal. Ele leva uma chifrada lá no fiofó. E é uma coisa horrível. Mas na maioria das vezes, quem se dava mal nessa história era o touro. Ele era abatido, depois de muito torturado, de ser a diversão, o espetáculo da galera. E era cortada a orelha nele, a língua, né? E era oferecido numa bandeja ao público. E o final desse touro, depois de muito cansado, esgotado, era ser transpassada uma espada aqui no flanco dele e chegar até o coração. Só que nesse espetáculo todo, o animal liberava muito adrenalina. E aí o que acontece? Essa adrenalina se convertia em ácido lático, se acumulava no tecido muscular dele, ou seja, na carne, tornando uma carne muito tóxica. Para terem noção, esse boi abatido, esse touro abatido, ele não servia nem para fazer um churrasco de final de semana. A carne dele ia ficar dias ali na churrasqueira e não ia conseguir assar, não ia ser uma carne boa. Então ele só servia mesmo para o cozido. Aí fazia um cozidão, um ensopadão com a carne dele. Mesmo assim, não tira toda a toxicidade dessa carne. Com a ingestão desse tipo de carne durante muito tempo, né, o acúmulo disso no organismo humano, essas pessoas adquirem doenças metabólicas como diabetes, câncer, entre outros. Inclusive até doenças neurológicas. Então a gente entende que a maldade que a gente pratica com um animal pode se voltar contra nós, né? Então a mensagem é essa daí, gente. Vou botar mais uma sessão de fotos aí, só pra gente ver, né, os 50 tons de cinza sobre o olhar da biologia sobre as touradas. Um abraço, sucesso!